Bem-vindos ao ForLab, um espaço aberto a conversas sobre educação e inovação conduzidos pela ForSee Bilingual Academy. Hoje nós vamos aproveitar os ventos de inovação trazidos pelo SXSW para provocar uma reflexão. O que precisamos desaprender para construir a escola do amanhã? As gestoras da ForSee voltaram de Austin cheias de insights e provocaram uma pergunta urgente. Será que a escola está preparada para o futuro? Ou ainda está presa em lógicas do passado? Vamos falar de práticas, crenças e estruturas que a educação carrega há décadas, mas que já não cabe mais no mundo atual. E claro, o que podemos aprender com os movimentos globais de inovação. Então estamos aqui com a Sara e com a Juliana, que vão se apresentar um pouquinho. Sara? Eu sou Sara Hughes, eu sou americana, estou aqui no Brasil agora 28 anos, sou mantenedora da ForSee Bilingual Academy. Eu sou fundadora de várias iniciativas de liderança, protagonismo juvenil, trabalhos com tecnologia e educação corporativa. E eu estou realmente uma pessoa sempre desatualizada, porque estou sempre procurando onde aprender, fazer conexões, intencionalmente buscar o que é que nós precisamos fazer nesse mundo para desenvolver as pessoas e construir soluções para a nossa sociedade. Então, essa é a minha intriga sempre. Eu sou Juliana Storniolo, eu sou diretora da ForSee Bilingual Academy. Comecei na ForSee desde o início, então comecei como coordenadora e hoje sou diretora. Apaixonada por educação, então o meu início de carreira foi como professora de inglês, mas não queria apenas ficar no inglês, gostaria realmente de uma visão mais abrangente sobre educação, então fui para pedagogia, mestrado em educação e continuo amando aprender. Então, adoro fazer parte de uma comunidade de aprendizes, onde a gente está sempre olhando para a educação, como inovar e o papel da educação nesse mundo tão globalizado e onde eu acredito que a educação pode ser um ponto de muita diferença. Muito bom. Puxando esse gancho de que a educação pode fazer muita diferença, a gente vai começar o nosso primeiro bloco com o dilema do ouvinte. Então, nós temos aqui um estudo de caso para a gente trabalhar. Boa. Aqui nós temos o seguinte dilema. Sou professora há 15 anos e me pego repetindo métodos que aprendi na faculdade, mesmo sabendo que o mundo mudou. Como eu deixo para trás a forma como eu fui ensinada a ensinar? Isso acontece com muitos educadores, né? Mas depois do que vocês viram ali no SXSW e com toda a experiência de vocês, esse dilema ainda faz sentido? Ou será que ele é um grande ponto de virada? Olha, eu gostaria que fosse possível de ter uma ponta de virada, mas o problema é que não tem. Então, nós temos que criá-la. Então, essa profissional está super interessante, porque se está 15 anos trabalhando, é 15 anos no século XXI. Só que essa pessoa foi formada por pessoas que foram formadas no século XX. Ela teve pais do século XX. Os pais e os professores tinham a mentalidade de como que o mundo funciona ainda dos pais deles. Então, nós temos que romper, acho que romper é forte, ver o que legado que nós precisamos pegar das gerações anteriores e também colocar quais valores e intencionalidade nós precisamos para o mundo que nós moramos hoje. Antes, vamos falar que era um mundo de que os livros estavam na biblioteca, não tinha internet, as pessoas ficavam na mesma carreira por uma vida toda, não tinha conexões, não tinha mudança. Então, a virada é o mundo tecnológico com acesso, ela abre uma velocidade de mudança maior e muito mais uma necessidade de lidar com incertezas. Então, ensinar de uma forma que o mundo é certo e que eu sei e eu vou passar que está no livro, não faz sentido mais. Agora, como fazer o ponto de virada? Porque você se pega na hora da aula e não ficar dando decoreba. O que eu tento falar com os professores é, vamos pensar o que o aluno está fazendo, que nível de pensamento que o aluno está.
Onde que está decorando, está copiando, está pensando, refletindo. Eu acho que a Juliana pode falar um pouco de uma das pessoas que nós colocamos. Você pode falar aqui se quiser, né? Mas sobre experimentos, a necessidade, eu posso falar um pouco sobre productive failure, mas nós temos que entender o que é aprender, o que é saber aprender. E aí tem uma coisa que nós temos que ver que aprender tem a ver com sentimentos. E se eu ensino o sentimento de certo, é que eu sei, eu passo de saber para não saber, sem dor, sem angústia, sem um desconforto, eu estou ensinando errado. Porque realmente não tem como isso ser uma realidade mais. Nós temos que ver o sentimento de aprender melhor. Eu acho que o desafio é se colocar como aprendiz, um aprendiz que erra e aprende com o erro. Então, o professor também lembrar que ele é um aprendiz nesse mundo. Eu penso que um dos desafios, pensando nessa pergunta, né, é assim, quem escolheu ser professor porque amava a escola. E amava aquele perfil de escola. Porém, aquele perfil de escola era um perfil para aquele mundo, para aquela situação, e não necessariamente para de agora. E isso realmente torna um desafio de mudar, porque eu gostava daquilo que eu fazia. E agora eu tenho que pensar em outro tipo de ensinar e aprender, e outro tipo de escola. Então, acho que esse é o primeiro, ter a consciência disso. Ter a consciência de que é possível aprender e tudo bem ser vulnerável ao erro. Então, quando a pergunta fala como quebrar, né, ou como mudar, para mim, primeiro tem a ver com questionar. Então, acho que a gente tem que se permitir questionar o presente e questionar o futuro. Questionar o modo que as coisas estão acontecendo. E questionar não significa reclamar. Porque se eu paro para reclamar, como está a juventude hoje, como são as famílias hoje, eu não vou mudar nada. Porque eu não vou... Não é esse o ponto. É o ponto de questionar, assim, o que vai fazer, o que é relevante para esse público hoje, o que é relevante para o mundo de hoje, que tipo de pensamento eu estou instigando, que tipo de pensamento e aprendizagem eu estou tendo também. Então, me permitir questionar, me permitir ser vulnerável às situações de aprendizagem e entender que tudo bem eu não saber nada, não saber tudo. Todo mundo sabe alguma coisa, mas tudo bem eu não saber tudo. Porque a gente vem de uma visão de educação em que o professor era o detentor do conhecimento. E é impossível, como a Sara falou, o mundo de hoje, com toda a velocidade e a quantidade de informações que nós temos e interações, é impossível saber tudo. Então, assim, tá tudo bem eu não saber aprender junto, eu me colocar como aprendiz, não é um problema. E, às vezes, o julgamento, a preocupação com o julgamento do outro, né? Mas eu tenho que saber, eu deveria estar sabendo, trava tudo. E aí trava essa visão que a gente também traz na escola de o erro é um convite ao aprendizado, e tá tudo bem errar, faz parte do aprendizado. Vou puxar esse desconforto do professor, eu acho que é um bom indicador. Se eu estou super confortável com aquilo que eu estou fazendo, grande chance que é lá do velho guarda. Se eu estou o centro da atenção na sala, eu não estou deixando o aluno interagir comigo, porque eu estou muito confortável como poder. Então, o mundo deixa do poder e que mais democrático e permitir que os alunos estão investidos na discussão, isso dá desconforto. E aí está provavelmente muito mais certo. Sim, e estar aberta à vulnerabilidade, né, de se eu não preciso saber tudo, como eu ajudo o meu aluno também a ter essa mentalidade. E como o professor é um modelo de aprendizagem para a vida toda mesmo. Agora, cuidado, que não estamos falando que qualquer coisa vale. Sim. E nem que, tudo bem não saber. Não é isso. Não é saber tudo. Não é saber todas as conexões possíveis. Não é saber todas as significâncias para o outro. Agora, precisamos buscar para a excelência. E precisávamos questionar. Então, assim, que mais que nós não sabemos? Ok. Que mais que nós gostaríamos saber? Ok. Onde e como que nós podemos buscar esses recursos? Isso tem que ser a dinâmica da comunidade de aprendizes.
E isso é modelo, é ser um professor modelo e mentor de o tipo de pensamento que nós precisamos para o século XXI. Eu acho que esse é o importante, o modelo de quem está sempre aprendendo, na verdade. Então, quem está sempre aprendendo quer saber mais, quer aprender mais, quer fazer a diferença, quer questionar. Exatamente, questiona, que faz parte do dia a dia. Teve uma das palestras que a gente ouviu lá que me chamou atenção, assim, muito, na minha experiência lá me fez questionar o presente e o futuro, no sentido de olhar e falar, muitas coisas aqui se confirmam confirmam aquilo que nós pensamos. E outras, claro, nos fazem questionar. Mas uma das coisas foi, se não me engano, a primeira palestra de abertura, onde ela fala sobre a necessidade de experimentar pequenas coisas e que nós nascemos curiosos. E às vezes o modo da escola, principalmente aí nós estamos falando então de quem aprendeu neste formato de escola do século passado, né? Ele quebra essa curiosidade, porque parte do princípio que tem que dar tudo pronto para o aluno. E não é um bom modelo, porque no mundo que nós temos hoje, nós precisamos de quem aprenda a aprender, que saiba questionar, que entenda que assim, sempre vai ter algo a aprender e vai sair dessa zona de conforto. Se ele está confortável, ele não está aprendendo. Ele não está... Então, a visão de que, assim, como manter essa curiosidade, como sermos curiosos, como perguntarmos, questionarmos, para a vida faz diferença. Então, faz diferença para a educação também. Com certeza. Uma coisa aqui que essa professora nos traz e que me chama a atenção, ela diz, eu me pego repetindo métodos que aprendi na faculdade, né? Então, o método traz essa coisa de procedimento fechados mesmo. E aí eu me questiono, por que ela está se repetindo métodos que ela aprendeu na faculdade, que outros recursos essa própria professora está buscando de outros modelos de como ensinar, né? Mas é curioso porque tem essa velha dita de quanto que nós aprendemos ouvindo, quanto que nós aprendemos lendo e quanto que nós aprendemos fazendo. Então, quando eu estou experimentando, eu estou fazendo. Eu estou envolvida na hipótese, no que eu escolhi de ser feito, o que eu estou analisando, refletindo sobre a solução. Então, se ela recebeu na faculdade, provavelmente isso não é o mais forte dela. O que é mais forte é como que ela aprendeu e o que ela fez anteriormente. Então, eu acho que a grande coisa que nós fazemos aqui, até na Forci, nós temos encontro de educadores, justamente para fazer workshops, que nós falamos minds-on, hands-on, que nós temos que fazer de forma diferente, sentir o vulnerável, sentir o desconforto, porque se eu não estou fazendo diferente, eu não estou aprendendo. Eu estou só... é uma curiosidade. Tem metodologias ativas. Tá... É interessante como fazer essa mudança, mas se eu não me joga para testar, não vou fazer. Eu tenho que realmente... Assim, o desconforto total de não tentar é muito grande. Então, por isso que o workshop é tão importante para conseguir... eu testei. Eu não estou 100% perdida. Agora, testei. Agora, ainda estou confortável? Claro que não. Agora, eu vou fazer de novo, mas... Nós temos que conseguir essa mudança. Não dá lendo. Não dá para ler. Não. Mas eu acho interessante, porque essa pergunta, e parabenizo a pessoa que fez, porque tem uma coisa, ela já reconheceu algo. Então, eu sempre falo para os professores assim, ó, primeiro passo é você reconhecer aquilo que você quer mudar, aquilo que você... Então, eu percebo que eu tô repetindo esses métodos e como é que eu faço para mudar? Então, já é algo relevante e importante você perceber isso, você notar. Porque eu acredito que é mais complicado quando a pessoa acha que aquilo tá bom. Não, então, com certeza. Eu percebi. Acho que o outro ponto a lembrar é o seguinte, precisa de coragem para fazer diferente. Então, tomar coragem. E muitas vezes, para ter coragem, a gente precisa de uma rede de apoio. Então, quando a Sara fala do encontro, né, buscar pessoas que querem fazer diferente, ou que estão fazendo diferente, que têm modelos e que enfrentaram desafios, já têm práticas que são possíveis porque já viveram esse desafio, já sabem as dores e os sucessos que elas conquistam, eu acho que é importante. Então, lembrar que existe uma rede de apoio que pode, às vezes ela não tem próxima, mas ela pode buscar onde que tem essa rede de apoio, é importante. Então, eu sempre falo assim, olha,
Quando você quer começar a correr, é bom que busca um grupo de corrida, alguém que está próximo a você, que gosta de correr e tudo mais. Então você vai buscar pessoas que vão te apoiar naquele seu objetivo. Então a mesma coisa. É necessário ter coragem e é necessário buscar modelos, apoio. Quem são as pessoas que estão fazendo diferente também? É a importância de uma comunidade de aprendizes, né? De pessoas que se ajudam, de pessoas que pegam na mão uma da outra. Vamos testar juntos, né? Mas isso é importante, mas estamos falando de transformação, de mudança. Mudança de hábitos precisa de compartilhar com os outros, pedir apoio. E às vezes precisamos decidir pequenas coisas que nós vamos mudar. Então, eu vou começar minha aula fazendo uma pergunta. Não tem que ser mudar tudo. Eu vou investir que minha aula, no mínimo, tem 10 minutos que eu faça perguntas para os alunos falar em pares. Claro que tem perguntas muito boas que nós podemos te ajudar de facilitar isso. Mas só de falar que eu não sou detentora e eu vou deixar 10 minutos diferente, talvez é um bom começo. Então, e se vai aperfeiçoando esses 10 minutos, talvez comece a pegar coragem para outras coisas. Então, às vezes não é mudar tudo, mas ver algumas coisas que eu vou começar a mudar meus hábitos. Muito interessante. Muitas vezes a gente pensa que existe uma grande distância entre o discurso de inovação e a prática da sala de aula. Mas são nesses pequenos detalhes, nessas pequenas vontades de fazer a mudança, que essa distância se diminui, né? E aí isso nos leva ao nosso segundo bloco aqui. Que ideias e provocações mais impactaram vocês no SXSW e como elas dialogam com o que a gente precisa desaprender aqui no nosso contexto? Ju, começamos com você. Nossa, foram tantas ideias, vou ter que escolher uma. Eu penso que... Eu vou deixar pra Sara falar da failure, porque do productive failure, que eu sei que é algo que impactou e que... Então eu não vou falar dessa. É um nome que chama muita atenção, né? Mas eu vou deixar. E vou falar um pouco da questão da saúde social. Eu acho que é um termo que é muito importante, muito relevante, que foi abordado lá, que é a importância das conexões humanas e como é necessário ensinar a buscar, ensinar e desafiar. Então, no mundo a gente tem falado muito sobre educação, né? Sobre saúde física, sobre saúde mental, e o termo saúde social surge porque numa comunidade, numa sociedade que tem focado bastante, lógico, na tecnologia, onde nós tivemos uma pandemia, onde, né, impactou o mundo, impactou as relações, e que perdeu-se a habilidade, se é que tivemos, mas acredito que tivemos mais, mas não, a habilidade de conhecer, de interagir, de conversar, diminuiu. E o quanto tem se provado essencial para a vida do ser humano. Então, o ser humano, ele é feito para ter relacionamentos. E aí, todas as discussões que tem tido aí sobre felicidade ou sobre bem-estar mesmo, envolvem relacionamentos humanos. O quanto isso traz saúde também. Eu acredito que foi... Falando de modo geral, isso apareceu muito também porque, falando de inteligência artificial, muitas pessoas questionam sobre isso e eu acho sempre interessante. A segunda vez que a gente vai na XSW, isso é muito forte. Fale sobre inteligência artificial e o foco é a humanização. Porque quanto mais a gente fala de tecnologia e inteligência artificial, mais a gente tem que focar no ser humano e nas relações humanas. Então, acho que isso é muito... impactante e conecta, sem dúvida, com o que a gente acredita aqui, que... pensando nos nossos 4 Cs, são próprios de relacionamento humano. Sim. Sara? Eu acho que as 3 coisas que impactaram mais para a educação foi os experimentos pensando em a emoção de aprender e sentir confortável com vulnerabilidade, sentir confortável com não saber e até mais que sentir confortável, ter gosto, que em inglês fala exciting,
É legal não saber. Deveria ser interessante. Me dá uma vibração quando eu estou na conquista, com a busca, a exploração. Quando fala da social, também foi um parte muito importante de falar, ó, o que a escola tem que fazer no mundo onde as pessoas estão cada vez mais se distanciando. Nós precisamos também intencionalmente fortalecer conexões e ensinar como fazer isso e quanto isso é importante, da aceitação do outro, a curiosidade sobre outra, o respeito e muita conversa, tanto no SW, no do Edu, falando o único jeito que nós vamos resolver os problemas do futuro, os problemas vão ser mais complexos. O mundo está complexo. Para ensinar, o que nós fizemos no mundo industrial? Nós organizamos um mundo complexo e nós colocamos ela em disciplinas. Então, nós simplificamos as coisas para entender. Nós dominamos e domar a selvagem. Só que ela não te ajuda a resolver o problema mais. Porque quando você está com inteligência artificial e está com mudança de biologia, está falando de exploração no espaço, está falando de diferentes das pessoas, tudo isso se conecta. E se eu não estou preparada para viver nesse mundo selvagem, eu não colaboro. Eu não consigo saber o que o outro acha. Se eu não entendo que é o problema do mundo, se é o meu problema, eu não tenho curiosidade para a pergunta certa. Eu não tenho curiosidade para ir fazer uma conexão com outra e falar, Aline, também você se preocupa com isso? Tem outras pessoas que se preocupam com outras? Senão, nós não vamos usar o AI para resolver o que nós precisamos fazer. Então, essa social connection para mim é saúde, mas também é cognitiva. Aí que chega no productive failure, que eu acho que, voltando para esse professor que está perguntando como que me pega nessa coisa, isso talvez pode ajudar. Você falando, olha, nós temos que entender, de ensinar, organizando para a pessoa fracassar. Porque eu preciso aprender, fracassar, refletir, fazer um novo experimento, conseguir se superar isso. Porque isso é real aprendizagem. Eu fazer um experimento no laboratório que eu estou somente tentando chegar numa solução que alguém antes chegou, é tentar chegar na resposta certa. Se eu estou ensinando para a resposta certa, eu não estou ensinando para pensar. E muito menos para refletir que mais que não estou fazendo, que outra conexão que eu poderia fazer. Então, essa Productive Failure é um livro inteiro, está aqui. E muito falando, o sucesso, talvez na sala de aula, falar, Alice, aprenderam, foram bem na prova. Qual foi a pergunta na prova? Se a pergunta na prova foi aquilo que você ensinou exatamente, você não ensinou nada. Você teve um sucesso acadêmico que, na verdade, ela é um fracasso de pensar. Porque ela só decorou. Ela não pensou. Agora, se eu falo, o que mais eu faço uma pergunta que a pessoa precisa pensar sobre, ou precisa falar, se eu cheguei nessa conclusão, o que eu penso sobre ela? Que hipótese que eu tenho? Como que eu mudaria esse experimento para o próximo? Quais seriam os next steps, os próximos passos que eu faria? Que recursos que eu ia buscar? Coisa que faz a pessoa se superar. Com colaboração, usando sua comunidade. E isso que nós precisamos, porque isso é resolver problemas complexos. Sim. Eu só queria, né, nós assistimos juntos e ele apresentou pesquisa que mostra isso, e a gente saiu de lá falando muito sobre essa questão, assim, também do sucesso que não é um sucesso real, né, é um falso sucesso. Então, a hora que você ensina para acertar e a pessoa aprende como acertar lá, resolveu um problema simples e acertou e acabou, é um falso sucesso, ela se sente com um sucesso que cumpriu algo, porém não aprendeu a pensar, não aprendeu a questionar. Então, a sugestão é realmente que a gente
planeje para um fracasso que vai levar, claro, a um pensamento e um aprendizado mais profundo. Então, a momento algum é para dizer assim, olha, é para errar sempre, mas é para errar, refletir, planejado pelo professor, para refletir sobre isso, para questionar, para que o seu pensamento se torne mais profundo, para que o pensamento do aluno se torne mais profundo, para que esse acerto seja um acerto real e um sucesso real. Interessante trazer o que a Sara traz sobre o sentimento de aprender e como a gente muda isso de só o que é sucesso, dos marcos de sucesso, e também para tirar um pouco do acertei e estou bem pro eu tenho uma dúvida, eu quero ir atrás, eu quero resolver esse problema. Exatamente. Essa parte só outro dia nós ouvimos o download de outras pessoas sobre isso. E é tão interessante como alguém pode pensar diferente sobre a mesma palestra, não? É importante frisar, nós não estamos falando de que tudo bem você não esforçar. Tudo bem você não acertar. Tudo bem você não ter uma outra dúvida para melhorar o seu acerto. É sobre o processo de aprender e não sobre a prova. Então, alguém ouviu isso e falou, tudo bem ir mal na prova. E eu pensei, a pergunta que eu faço para minhas filhas, que minhas filhas falam que eu sou louca e que eu falo, mãe, mas ninguém faz isso, mas eu acho que é importante falar. Eu pergunto para elas, primeiro, antes de sair, você acha que o que você imagina que o professor vai pedir? O que você acha? Quando elas me falam, o professor já me falou, eu fico brava. Porque ensinar, regurgitar. Ok. Tem um parte básico que tem que entender, certo? Ok. Então, tem uma parte de processo, de compreender o processo. Ok, mas depois tem que pensar mais. Aí, quando elas... estudou o suficiente? Você acha que está preparada? Tô. Então, isso são perguntas sobre esforço. Tem alguma coisa que você gostaria que eu te ajude? Eu pergunto 3, 4 dias antes, até para elas começarem a preparar antes. Eu preciso marcar hora, minha agenda para ajudar você a estudar, ou você está bem? Essa conversa começa antes, mas é uma conversa que também ensina. Você precisa começar a preparar, você precisa começar a saber quais são suas dúvidas, você precisa saber se alguém vai te ajudar a pensar, se você vai perguntar para o seu professor, seus colegas. E normalmente hoje elas falam, não, nós já temos um grupo de estudos, então vamos estudar, cada um vai ajudar. Ok, perfeito. Aí eles voltam da prova. A pergunta é, como você sentiu? Sentiu preparada na prova? Então, a reflexão, aquilo que você achou versus aquilo que era realidade. Ok. E aí, professor, você conseguiu mostrar tudo que você sabe? Porque para mim a maior frustração da prova era eu estudava e não perguntava. E eu chegava lá e falava, mas eu queria falar e não perguntou. Aí eu pergunto, não, conseguiu mostrar que você sabia? Você sentiu bem que você estava sabendo? Ou tinha alguma outra coisa que você acha que o professor deveria ter perguntado? Para fazer elas pensar sobre a metacognição da sua própria aprendizagem, que não é sobre se eu tirei a nota. Eu não pergunto da nota. A nota é secundária. Mas só para colocar um pouco isso, o que é productive failure? De estudar. Eu estudar e não estar preparado. Eu estudei errado ou o professor está errado? Aí que vai. Então, talvez essa professora pode voltar a perguntar dos alunos assim, e a prova foi boa? Sim, e a gente fala... A gente fala muito sobre a prática profissional reflexiva e o quanto isso é importante para o professor. Então, esse tipo de reflexão que você tem com suas filhas em casa, que o professor pode fazer com os alunos também, e deve fazer com os alunos, e também uns com os outros, né? Então, olha, eu acho que naquela prova, talvez eu não tinha pedido exatamente o que eu esperava do meu aluno. Como você poderia me ajudar a fazer uma prova melhor, uma outra experiência de aprendizagem? Né? Então, esse tipo de conexões com os professores. Falando de rede de apoio, sem dúvida é uma troca nesse sentido. Um pode ler a questão do outro, podemos questionar o questionamento do professor, e aí que eu volto na vulnerabilidade. Eu tenho que me abrir para que minha rede de apoio possa me apoiar. Sim. Né? Na Forsee, a gente tem uma frase que está em quase todas as salas,
né? É para estar. É para estar em todas as salas, que o erro é um convite à aprendizagem. Mas em que momentos o erro é um convite à aprendizagem e como nós aprendemos com o erro? Eu penso que tá bem conectado com o que a gente estava falando, né? Então, o erro só é um convite ao aprendizado se a gente reflete sobre ele. Então, a bem fala, não é que não importa saber, não é que não importa questionar, ao contrário. O erro, ele é um convite ao aprendizado se a gente questiona, se a gente reflete. Se a gente se permite fazer também. Então, só erra quem arrisca. Acho que esse é o primeiro ponto. É necessário experimentar, é necessário arriscar. E se eu tenho medo de errar, eu não arrisco. Então, ele é um convite ao aprendizado porque ele é primeiro um convite a se arriscar, a tentar, a colocar aquilo que você sabe em prática ou aquilo que você acredita ou levantar hipóteses. A partir do momento em que aconteceu, ou quando eu reflito sobre isso e penso o que poderia ser diferente, por que eu não estava preparado, o que eu poderia fazer da mesma coisa ou não, aí ele é um convite ao aprendizado. E muitas vezes nós vamos precisar de apoio para fazer essa reflexão. Então eu preciso saber aonde eu quero chegar, muitas vezes, para poder também refletir sobre esse erro e ter apoio para essa reflexão. Eu achei super interessante, eu fico pensando nisso, assim, porque há 17 anos nós trabalhamos juntas e eu me lembro dessas duas coisas. Uma, o convite aprendizado tem que estar em todas as nossas salas, e é uma frase que os nossos alunos saem fazendo. Eu fiz entrevistas com os alunos formados há pouco tempo, todos eles mencionam a frase porque é muito forte para eles. Eu achei interessante porque uma aluna formada trouxe assim: se eu tô num lugar que eu percebo que não me sinto à vontade para errar e depois aprender e poder melhorar, eu não me sinto bem naquele lugar. Eu começo a pensar se eu devo estar naquele lugar. Achei assim super relevante, porque é esse o questionamento mesmo. E aí, estamos aqui em 2025, no SXSW, que é o maior evento de inovação, cultura, economia, educação, criatividade, discutindo aquilo que há 17 anos está nas nossas paredes. Eu olho e falo, nossa, que interessante que agora, né, estamos ainda discutindo isso para a prática, mas é tão atual essa discussão que nós já estamos fazendo há 17 anos. A mesma coisa, assim, eu lembro, acho que foi em 2011, que a Sara trouxe um livro da Carol Dweck para mim, entregou e falou, ele só tinha em inglês, hoje em dia ele tem em português também, falou, olha, precisa ler esse livro, que é sobre mindset. Por quê? Porque toda a visão de uma escola para um mundo do século XXI, que é um mundo em constante mudança, precisa pensar no mindset de crescimento, que é o mindset onde você pode errar, pode se arriscar, onde você está aberto você precisa ser persistente, resiliente. E essa discussão permeou também o SXSW em 2025. Então, o quanto essas discussões em relação ao erro e ao mindset de crescimento, ela é urgente. Porque, na verdade, ela já era e já acontecia, né? Eu acho que o interessante que a gente estava falando, quem vai bem na escola, antiga escola, não? E quem vai bem na vida. E quem vai na vida que vai ser agora, não? Então, nós temos... o Howard Gardner, ele começou a fazer pesquisa, que ele pode... eu posso não ter entendido todo o motivo da pesquisa, mas o principal que eu lembro, que me chamou a atenção, que falou, ele começou a querer estudar mais inteligências quando ele começou a falar, nossa, tinha muita gente que vai bem na escola, mas não dava muito certo na vida. Então, e pessoas que iam muito mal na escola, até rebeldes, problemas disciplinares, um monte de coisa, e na vida, um super sucesso. Como que nós podemos... Algo está errado. E ele começou a ver, primeiro na escola, eu estou somente olhando duas inteligências. A linguística e o raciocínio lógico. E eu estou medindo eles num nível, aí vamos falar, como estamos numa conversa de educadores aqui, vamos falar de taxonomia de Bloom. No nível de Bloom, também muito baixo, de decorar, do nível de conhecimento, de títulos, de descritivos, não? Mas de pouco de análise, muito pouco de criação, muito pouco de reflexão e avaliação, e somente de duas inteligências. Então, ele foi estudar e foi ver que, olha, tem outros. E o ser humano tem, hoje, 7 a 8 inteligências.
E no começo da escola, 17 anos atrás, nós fomos atrás de realmente mostrar. A primeira coisa é, vamos trabalhar todas as inteligências do ser humano. E eu lembro muito que ele falou que ele foi para a China, na época. E quando ele escreveu o livro, ele era meio rockstar, nada nos Estados Unidos. Ele é um psicólogo que os educadores gostavam, mas assim, ele era uma pesquisa. Foi para a China e ele foi tratado como rockstar, sabe? Chegou, todo mundo, queremos falar com Howard Gardner. Ele falou, nossa, eu estou impressionado, por que vocês querem falar tanto comigo? Não é assim no meu próprio território, não? Ele falou, porque os Estados Unidos, eles ficam falando que as inteligências, o pai usa para falar, meu filho é muito bom, naturalista, ele gosta de jardim, gosta de verde. Então, eles querem apreciar a diferença individual do seu filho como nasce. Meu filho é muito bom na parte de sinestésico, tem uma inteligência de dança, da arte. Então, é um jeito de descrever uma importância especial do filho. Ele fala, aqui na China, nós entendemos são 8 maneiras de ficar muito bom. Então, nós usamos isso no começo da escola, pensando em como que nós podemos desenvolver todas as inteligências, a socioemocional está dentro dessas inteligências, claro, a como os outros, não vou entrar. Agora, da hora que você começa a ver que a interdisciplinaridade, a complexidade, a quantidade de pontos de vista diferentes são importantes para o mundo, você começa a se puxar, que é um mindset de crescimento, de que eu preciso saber que eu não sei, é mais importante de saber que eu sei. A saber o que eu deveria ser curioso e perguntar mais gente, você também tem isso, é mais importante ter certeza. Isso é o mundo que nós estamos. Não que nós vamos, o que estamos. E nós não temos ninguém preparado. Professor preparado, os engenheiros não são preparados. Não tem nenhuma área que está preparada para o mundo que nós moramos. Estamos todos fazendo de conta. Tá? Então, quem acha que isso funciona está de avestruz, entendeu? Todos nós estamos vulneráveis, todos nós não estamos preparados. E toda essa longa conversa para chegar que a Juliana falou. O erro é convite de aprender desde que você se abriu para um convite de arriscar. Esse convite para ser vulnerável, para ser desconfortável, para mostrar que você não sabe, fazer uma pergunta e falar, olha, não estou entendendo, me explica melhor. O brasileiro, o americano não tem tanta dificuldade de falar que não sabe. Eu acho que tem uma coisa cultural de não falar, olha, não entendi. Mas eu quero entender. Pode me explicar? Parece uma coisa tirando o dente das pessoas. Então, nós precisamos ter mais conforto. Então, o erro é o convite de aprender porque eu arrisquei. E isso que é mais importante. E não é somente isso. Eu não posso aceitar errar sem ter uma outra pergunta de como melhorar. É um convite para aprender mais. Ela não é um convite para de ficar feliz com o erro. Agora, também não é um convite para ficar triste com o erro. Falar, nossa, se eu estou refletindo sobre esse erro, porque eu tenho algo que eu posso aprender. Eu deveria ter uma vibração de exciting. E não um sentimento de culpa por ter errado. E não que eu não entendi, então quer dizer que eu sou... Que aqui fala, se não entendeu, é burro. Gente, não existe isso. Não existe. A não entender ainda é somente não entender ainda. Somente. A palavra ainda é muito importante. Sim. E a comparação com o outro. Se o outro sabe, amém. Já tá Ele sabendo, pode me ajudar. Não tem problema. Não é para ser uma coisa competitiva. É colaborativa. Porque juntos nós vamos resolver problemas. Em inglês fala audaciosos. Problemas realmente de alto desempenho. E se eu sei, ao ajudar, eu vou aprender ainda mais. Então, com certeza, outros problemas nós vamos resolver, né? Claro. Outra rotina de pensamento que nós usamos, e por quem quer olhar as rotinas de pensamento, nós usamos rotinas de pensamento do Projeto Zero da Harvard, da educação
Escola de Educação da Harvard. Está lá, tudo aberto, gente. E nós podemos mostrar para vocês em workshops como fazer. Agora, o que eu gosto muito é o que você conectou. Então, o que eu aprendi, mas que eu conectei com outra coisa que não era óbvio. Que mais que eu conectei? Que mais que eu posso estender? Aí, sempre que mais? Onde estão as conexões? Para não ser uma coisa tão linear. E as rotinas sempre trazem wonder, puzzle, né? Porque sempre é a questão assim, aonde mais, que outros questionamentos você tem? O que te intrigou sobre isso? Maior complexidade. E diversidade. Eu acho que uma das coisas que nós... falar de rotina de pensamento é parar para pensar. Eu adoro fazer isso porque me força parar para pensar sobre. Então, o tempo para pensar está faltando nas escolas. Está faltando para os professores, está faltando para os alunos e para os pais também. Então, eu acho que abre o espaço para pensar e ser, eu acho que a Juliana falou bem no começo, ser mais consciente de que nós gostaríamos fazer sem culpa. Então, se eu gostaria de fazer uma coisa que eu não estou fazendo, eu não posso falar, eu só vou falar que é fácil fazer. Eu só vou falar o que eu já estou fazendo. Eu tenho que ter um conforto de falar, olha, eu gostaria que fosse diferente. Sonhar. Nós trabalhamos com Teach the Future. A habilidade de ter um socioemocional, de se projetar no futuro e criar um sonho e planos plausíveis, talvez é o melhor modelo mental para ser passado nas escolas do que qualquer outra coisa. Porque traz conexão com a sociedade, comigo mesmo e com sonho, com esperança. Então, eu acho que as escolas têm que dar espaço para isso, sonhar. Eu acho que a palavra espaço, ela é fundamental, né? Tem que ter espaço para sonhar, para aprender, para trocas, para convivência um com o outro, para poder trocar e para pensar. Para pensar, para observar, requer tempo, então requer espaço. E eu adicionaria a questão dos modelos. Então, acho que, para mim, é essencial ter modelos que me inspiram. Trabalhar com pessoas que me inspiram, por quem eu tenho modelo. Então, eu espero que a gente também tenha modelos nas escolas, de pessoas que possam nos inspirar a querer aprender mais, a poder errar, a estar conosco para aprender juntos, para colaborar, para tratar isso de uma maneira colaborativa e como comunidade de aprendizes. Então, acho que esse é um ponto. E se vocês tivessem carta branca para reinventar a formação de professores a partir do zero, o que é que vocês fariam diferente? Nossa, isso realmente... vamos falar publicamente sobre isso. A primeira é a história da pedagogia não te prepara para dar aula. Então, o tempo dentro da pedagogia para experimentar a maneira de ensinar é muito baixo. Então, tudo que nós estamos falando de colocar para o professor, para entender a neurociência e como que a outra é motivado, como que o outro é engajado, como que a outra é estimulado a pensar, precisa entrar. Mas ela tem que entrar com metodologias ativas, aplicáveis na sala de aula. E a segunda, então, depois disso, é como planejar essa aula. Porque dentro da pedagogia tem pouquíssimas sobre essas metodologias e muito pouco sobre como planejar. Como planejar o tempo dos alunos, como planejar quebrar em grupos, como planejar um comando que não é autoritário, porém ela funciona. Todo esse trabalho de planejar e pensar, planejar como que alguém pensar, isso seria o todo. Nós estamos falando de habilidades executivas, né? Então, eu penso muito nisso, assim, se eu pudesse recomeçar. Então, falei bastante de rede de apoio, acho que essa troca tem que acontecer desde o início, mas o foco que a Sara trouxe no pensar, no planejar, no fazer uma gestão, realmente
não é comum nós vermos numa formação inicial de educadores hoje. Então, eu realmente focaria nessa questão das habilidades executivas. E voltando na fala que nós trouxemos, né, que a Sara trouxe quanto nós aprendemos fazendo. Então, qual a porcentagem do ouvir, qual a porcentagem do ler, e na verdade já é provado que nós aprendemos muito mais fazendo, questionando, trocando. Então, precisamos trazer para a prática da formação dos educadores aquilo que nós imaginamos na sala de aula. Nós estamos falando aqui de rotinas de pensamento, o ensinar ensinar a pensar e não uma quantidade de conteúdo que ficou lá e eu não sei para que eu vou usar, né? Então, o tempo que a gente usa para aquilo que é nível de conhecimento e quanto nós estamos usando para os níveis de aplicação, de criação, de avaliação. Eu olharia para isso, para que nós tenhamos educadores pensantes e que gostem de aprender. Sim. Agora, eu não posso tirar uma coisa que não é importante somente para educador, mas para todo mundo, mas para educador tem um papel na sociedade tão importante. Não dá hoje para ter um educador que não tem autoconhecimento de seu próprio e controle de suas próprias emoções. Então, claro que você não controla emoções. Você entende e com o seu entendimento você consegue fazer gestão. Equilibrar. E eu tive uma aula com Amy Gallo e o livro está aqui. Como trabalhar com pessoas difíceis. Não dá para falar, o pai, a criança, meu colega, não tá dando. Gente, o número 1 é como andar como ser humano. Então, eu acho que o número 1 do pedagoga é saber, ele é engenheiro e de todo mundo, é um autoconhecimento, uma intencionalidade de conexões sociais e importância para isso, porque eu acho que o professor vai ser a escola e o professor aqui indo para frente vai ser tão importante para a formação da sociedade e a comunidade que o foco vai ser do ser humano. Sim. Muito mais que o conteúdo. Sabe que lá eu assisti uma sessão que eu tenho visto poucas pessoas falarem sobre a sessão, e eu comentei isso com a Sara, mas assim, que é como você trabalhar com o seu inimigo. E eu fui super curiosa, porque eu falei, gente, que título é esse? Quem é esse inimigo? E na verdade a discussão era exatamente assim, como trabalhar com pessoas que discordam de você. Porque num mundo tão polarizado, você vai lidar com gente que pensa completamente diferente de você. Mas há algo em comum, no caso, né, da educação, sempre há algo em comum. Então talvez a gente tenha que encontrar qual é o ponto em comum com essa pessoa. É o melhor para esse adolescente? É o melhor, o que nós queremos para essa situação, para que você consiga lidar. Então, realmente, não tem como nós não pensarmos em formar pessoas que olhem para os relacionamentos humanos, para o ser humano, e o relacionamento consigo mesmo e com os outros. Perfeito. Eu vejo muito que vocês falaram muito menos sobre o que e mais ainda sobre o como, né? E isso é muito importante. Então, só para a gente fechar e voltar para o nosso dilema da nossa ouvinte... Que palavra de acolhimento, que palavra de motivação vocês dão para essa professora aí que está há 15 anos e ela ainda se pega repetindo os métodos que aprendeu na faculdade? Como ela já se conhece o suficiente para perceber que ela quer mudar? Então, que palavra aí de acolhimento e de estamos juntos a gente pode dar para essa professora? Acho que a Juliana falou bem, coragem. Então, se você já sabe, então vá, experimenta. Tenta, vai, acha seus recursos. Agora, a primeira é coragem mesmo. O erro e o convite para aprender, você sabe que tá errando? É um convite. Vamos? Tem problema. Eu diria isso mesmo, coragem, arrisca, vai em frente, busca quem são as pessoas que podem dar a mão com você para buscar, para fazer isso. Se não tá ao seu redor, pode estar um pouquinho além, mas busque a sua rede de apoio, busque quem vai te apoiar a fazer. Às vezes a pessoa também não sabe fazer, mas só o fato dela acreditar que é possível fazer, faça. E os alunos são parte dessa rede, às vezes. Então, tem que saber como trazer o aluno junto nessa jornada. Obrigada, Sara. Obrigada, Juliana. E a gente espera que essa conversa gere ainda mais conversas. E você que está nos ouvindo, o que você viu, ouviu ou viveu e que te fez repensar a educação?
Que práticas você acha que precisam ser desaprendidas para serem reaprendidas? Se você curtiu esse papo, compartilhe com alguém que também acredita no futuro da educação. Obrigada!